Só um pouco enrolada nos fios. Oi, Edward. Tô só um pouco enrolada aqui. Pronto, para conectar. Oi, meu querido. Olá, Rosane, tudo bem? Tudo bem? Que prazer enorme. Nossa, muito bom estar aqui com você essa noite. Confesso a você que eu fiquei ansiosa por essa live, viu? Ah, eu também, pô. Faz bastante tempo que a gente não se via assim dessa É maneira. verdade, é verdade. Muito tempo Então, mesmo. Você foi meu aluno em que ano? 2000 e... 2008 e 2009. Caramba, 2008, 2009. Muito tempo já, né, menino? Que Sim. isso. Eu quero perguntar a sua idade. É, porque eu tenho alunos já com quase 50 anos, já tenho alunos com netos, então você está com Não, quantos anos? eu tenho 29 ainda. Ah, muito garotinho ainda. Tem muita coisa aí para viver, mas já está no caminho, né? Titulação, já está se Uhum. preparando para doutorado? Sim, provavelmente ano que vem. Ano que Tô vem, vai estudando fazer bastante aí para isso. dar um gás. Vai fazer aqui no Brasil mesmo? Vou fazer aqui no Brasil. Eu tô até vendo umas possibilidades de fazer no exterior, mas a UFRJ tem o que eu preciso nesse momento Ah, para então fazer o é mais doutorado. perto. E É mais é não perto. tanto que eu moro em Campo Grande, então eu poderia ir para outro país que Ah, é verdade, é verdade. Mas você pode fazer na UFRJ e pedir o sanduíche, né? A bolsa sanduíche. sim, aham, sim, Eu fiz a sanduíche na Espanha. E fiz também no mestrado, fiz em Portugal. E no doutorado fiz na Espanha. A bolsa sanduíche. É bem legal. sim. Bem É legal. Portugal é uma Eu já... possibilidade por causa do meu orientador que é de lá, se formou lá. Ah, Então, maravilha. Portugal é muito bom. Tudo de bom. Tem vários alunos que estão estudando em Portugal. Inclusive, fizeram a prova pelo Enem. Pedro, boa noite. Entrou aí um professor de língua portuguesa. Eu tenho certeza absoluta que os professores de língua portuguesa que vão nos assistir devem estar curiosíssimos para saber o que nós dois temos em comum em relação às matérias, porque em comum nós temos porque você foi meu aluno. Mas uhum. assim, o que as nossas matérias têm em comum para nós estarmos aqui esta noite, né, falando sobre estratégias argumentativas, o que a física tem a ver com isso, né? Então, quem é Sim. professor de português aí já deve estar na curiosidade, né? Será que eu vou aprender alguma coisa de física esta noite? Ah lá, eu Olha, estou física. curioso mesmo. O Pedro faz letras, né, na UF, Uhum. está terminando já conheço o Pedro há bastante tempo. Ele faz os meus cursos, deve estar bastante curioso, né? Mas essa foi Sim. uma ideia, não foi ideia minha, não. Essa ideia foi do Edward. Conta para nós, rapidamente, qual foi a sua ideia de nós falarmos juntos e por que, que você teve essa ideia. Bom, como a Rosane falou, ela foi minha professora faz algum tempinho aí. E eu aprendi as minhas estratégias de elaboração de dissertação argumentativa, eu aprendi com ela. Né? Eu escrevia razoavelmente bem, né? Eu não era tão zerado assim, né? Mas a Rosane ela deu um plus infinito nos meus textos. Então, hoje eu posso dizer que eu escrevo bons textos, não só Escreve em bem. redação, mas em física, por conta da tive com ela. Então, hoje eu Que fico bom. pensando, nossa, por que que hoje eu escrevo, por que que eu escrevo dessa forma, né? O que que me fez escrever dessa forma? Então, eu percebi que nós tínhamos um paralelo muito grande na forma como a gente escreve a dissertação, né? Lá, todos aqueles tópicos, né? De criar uma tese, uma hipótese, um porquê, argumento. Eu lembro disso Sim. nitidamente. Tese porque argumento. Que Tese, porquê, bom, que bom. argumento. Botar lá, né, quais são as justificativas para você ter aquela tese e Sim, você, né, formular lá a conclusão, né, fechar como se fosse fechar a teoria, né, tipo, então isso é verdade ou aquilo é falso, né, fechar lá a teoria. Então eu vi que sim. a ciência é exatamente do mesmo jeito. Você,
algumas pequenas diferenças, por exemplo, a sua hipótese, né, ela pode ser o fenômeno que você está observando. Ó, estou Sim. vendo um fenômeno acontecer. Beleza, agora por que esse fenômeno está acontecendo? Aí eu crio a minha tese e o porquê argumento é a tentativa da justificativa, a matemática, da justificativa de buscar fenômenos parecidos. E é exatamente o que a gente faz, que eu acho que a gente faz na dissertação, que é criar todo esse caminho dissertativo que é o caminho científico. Foi assim que a gente bolou, né, essa ideia para essa live. Exatamente. Eu me lembro, a época que você estudava lá na unidade Campo Grande, do treinamento pesado que eu fazia na sua turma, né, que era uma turma para IMITA. Era um treinamento em que depois que vocês escreviam, eu dava, e hoje nós comentamos sobre isso, né? Vai deixar a live gravada, claro, fica tudo no meu site, tá? E no IGTV também. Isabela podia colocar isso aí e fixar, né? Que a live vai ficar gravada. Aí hoje nós falamos acerca disso, quando batemos um papo depois do almoço, de que depois que vocês faziam o texto, eu dizia assim, agora vocês vão eliminar todas as palavras que. Elimina todos os quês da oração, da redação. E vocês ficavam enlouquecidos, né? Como que eu vou eliminar todos os quês? Não, eu não quero nenhum. Vai eliminar todos eles. E aí vocês tinham que dar o jeito, né? Claro que eu dava as ferramentas. Faz aqui, em vez da oração subordinada com o conector, você tira e faz uma reduzida de infinitivo, de gerúndio. Uhum. Aqui você faz uma inversão, aqui você põe um ponto, uns 2 pontos, né? Use pontuação para eliminar algumas conjunções. E aí eu ia dando ferramentas linguísticas, né, a vocês, para que vocês pudessem fazer essa limpeza no texto. Quando eles achavam que já estava tudo ok, eu disse, agora vocês vão reescrever esse texto tirando todos os verbos ter e o ser. Tirando o ser. Tira o verbo ser e o verbo ter. E aí você dizia assim, professora, está ficando difícil escrever. Não pode botar o ter, não pode botar o ser, não pode botar o ter, não pode isso, não pode aquilo. Mas o texto de vocês era um texto de qualidade. Eu me lembro que a época que eu trabalhava com IMITA, eu tinha um percentual de aprovação muito alto em redação, né? Se os alunos passassem em física e matemática, redação não os tiraria do concurso, ao contrário, os colocaria. Queria dar um beijo especial no Rômulo Bolivar, que acabou de entrar. Eu estava falando com ele ao telefone antes de falar, antes de vir aqui. Eu falei, Rômulo, eu tenho que desligar correndo, que eu tenho que ir para lá com o Edward. O Rômulo também foi meu aluno, só que na graduação, né? E hoje está aí, né, no ProEnem, fazendo grande sucesso. Nós estávamos conversando ainda há pouco. Então, é exatamente isso, né, que eu fazia na turma, não só do Edward, como em todas as turmas competitivas, para levar os alunos realmente a uma redação mais pautada, né, em argumentos sólidos. E uma coisa que eu sempre dizia para vocês, não se defende uma opinião com outra opinião. Se você me diz que bandido bom é bandido morto, aí eu vou dizer, isso está errado. Porque você discorda? Não é por isso. É porque você disse que bandido bom é bandido morto. Ou seja, você está defendendo uma opinião, que é a da pena de morte, né, com outra opinião. Não há um fato, não há uma estatística, não há uma estratégia para me convencer de que aquilo que você está falando é verdade. E é aí que a ciência vai entrar, né, forte nessa questão da argumentação, porque ciência é para fazer teoria, né? Então, assim, para os alunos que fazem uma dissertação argumentativa, eles têm que saber que eles precisam estabelecer uma tese. Pronto. A partir dessa tese, ele precisa defender. E na ciência não é diferente. Não é o cara diferente. vai lá, estabelece uma tese, bom, ele está no laboratório para tentar provar alguma coisa. Mas ele, para me provar que aquela teoria dele funciona, ele não pode provar com opinião. Não, né? tem que ter... acho que a ciência ainda evolui um pouco mais em relação ao texto, porque além dos dados, né, que você obtém, ela tem que ser reprodutível, né? Eu faço o meu experimento no laboratório, eu posso chegar a um resultado que até é errado, né, por acaso. Pode ser algum erro, né, algum problema e tal. Sim. E aí você, quando fizer os mesmos experimentos, tem que chegar ao mesmo resultado. Então é aí que a gente entra também no outro detalhe, que várias hipóteses são derrubadas por conta de erros que acontecem durante essa elaboração.
né? Sim, porque aí você já é num outro nível. Você não está só escrevendo um texto, Uhum, você está tentando, você vai até escrever sobre aquela teoria, mas aquilo realmente precisa ser o tempo todo comprovado, né? Então, já é uma outra característica. Agora, a gente está falando de uma certa forma de texto argumentativo, mas não só para passar no concurso, né? Dentro da universidade, por exemplo, quando você faz mestrado, você faz doutorado, você precisa se apropriar daquele texto como seu, precisa saber escrever um texto acadêmico. Eu tenho uhum, visto essa dificuldade muito grande. Eu não sei se você sabe, você deve saber, eu faço mentorias para mestrado e uhum, doutorado. sim. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande das pessoas em saber escrever para a academia, saber escrever um artigo científico, porque é diferente você escrever uma redação para concurso, você escrever um artigo científico, você escrever uma dissertação para o seu mestrado, escrever uma tese para o seu doutorado. Existe uma enorme diferença. Agora, o escopo da argumentação é o mesmo, né? Sim. Há coisas que você não pode Não vai fugir em nenhuma fugir daqui. dessas. Uhum, Exatamente. Aquela característica ela é fixa do texto argumentativo, seja ele o artigo acadêmico, científico, a tese, a dissertação, qualquer que seja o seu texto, se ele for de caráter argumentativo, ele precisa cumprir algumas etapas. uhum, Isso tanto lá na ciência, o cara está lá, Einstein sabia disso, né? Hoje sim. falávamos dele, Wolfgang, olha que entrou! E aí, Wolfinho, tudo bem? O Wolfgang fazendo sua turma, né? Foi da minha turma, Isso exatamente. aí, um beijo enorme, Wolf. Eu acompanho você pela gente também. Então, hoje nós falávamos sobre isso, e aí eu quero te fazer uma pergunta. Você que trabalha muito com esses alunos, né, preparando, você trabalha no Uhum. Matriz Educação, é isso? Trabalho no Matriz, no Elite, trabalhei no Sim. Pense, tá no passado, e tô no Pro Militares agora também. Ah, você está lá no Pró-Militares? Que Tô lá no Pro legal. Militares. Ah, que bom, que bom. Eu tenho os vídeos lá, né, meu material do Pró-Militares. Sim, aham. Foi como eu entrei para esse meio online, né? Foi pelo Pró-Militares. Muito bom material, excelentes professores. E agora você estando lá também, ó, parabéns. Bom, eu queria que você falasse, primeiro, rapidamente, para a gente não perder muito tempo, qual é a sua formação acadêmica, para Uhum. que as pessoas acreditem nas coisas que você vai falar daqui por diante. Qual é a sua formação Beleza. acadêmica? Bom, de começar primeiro com o meu cursinho, né? Eu fiz turma em IMIITA, Sim, preparatório para IMIITA no Elite. Eu fui aluno do IME, né? Eu passei para o IME em 2009 para 2010. Eu fiquei sim. 4 anos lá e saí antes de me formar. Não me achem louco, por favor. Não muito. Imagina. Tenho Aí eu vontade de cursei dar um soco em física. você. Eu cursei física no CEDERJ, né, que para quem conhece aí é um consórcio à distância de universidades da UFRJ, da UESO, da UERJ, da Unirio, da Sim, UF. Eu fiz CEDERJ, física, cursei física à distância. Depois fiz o mestrado em ensino de física na UFRJ. Então essa é a minha perfeito. formação até o presente momento. Até o presente momento. E vai se candidatar ao doutorado também na UFRJ, né? Como candidato ao doutorado também na UFRJ, Muito né, para bem. manter a minha linha de pesquisa. Isso, isso. Tem muita gente que. Ah, o Pedro também estuda no CDR. Muita gente, né? E você decidiu sair do IME, assim, depois de 4 anos fazendo engenharia no IME, decidiu sair porque teu coração chamou você para a sala de aula, foi isso? Bom, quando você é bom em matemática e em física, as pessoas falam para você fazer o quê? Engenharia. Engenharia. Né? Ninguém fala para você fazer, faz física, faz matemática, é legal. Não, as pessoas, pelo contrário, elas falam que você não pode fazer isso, que senão você vai morrer de fome, porque não tem emprego e tem que fazer engenharia. Somente no ano em que eu fiz, né, que a engenharia estava bombando ali, em 2010 até uns 2012, 2013, a engenharia bombava. Então, todo mundo achava que tinha que fazer engenharia, né? Quando eu entrei no IME, eu comecei a dar monitoria, né, por conta financeira. Eu Sim, moro em Campo Grande, estudava na URCA, então eu tinha que dar um jeito ali de me manter. E acabou que eu vi que aquilo dali era uma carreira para mim,
né? Eu tentei levar o IME para formação mesmo, porque, bom, era um diploma do IME, né? Eu achava naquela época que ia ter um peso muito grande para mim. E eu descobri que, em algum momento, aquilo ali não era tão mais importante. Que eu precisava fazer a minha formação como professor, se eu quisesse seguir essa carreira, né, enquanto professor, e ela era mais importante do que o peso que o diploma do IME ia ter, que eu ia guardar ele na gaveta e nunca mais ia utilizar, porque eu não exerço a engenharia. Né? Então, o mais importante ali para mim não foi nem ter ido de fato para o IME, né? Mas foi ter estudado, me preparando para fazer o concurso do IME. Eu falo isso para meus alunos hoje, o mais importante não é o fim. Né? O fim, você pode passar ou não passar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho vários colegas que não passaram no IME e não é demérito deles. Né? Eles são tão bons ou até melhores que eu. E eu vejo que isso hoje foi muito importante para mim. Eu demorei um pouco a decidir essa saída, né? Eu podia ter saído um ano antes, 2 anos antes, mas hoje eu vejo que a formação como professor era o que eu precisava, então foi por isso que eu resolvi sair e, em vez de eu completar o IME, no tempo que faltava para completar o IME, eu completei o meu curso de Física. Olha, eu quero te parabenizar e assim, eu fico muito emocionada com isso, porque às vezes as pessoas falam que a carreira do magistério, você vai fazer magistério, não vai ganhar bem, você não vai ter uma carreira. Algumas pessoas desconsideram muito, né, a nossa carreira. Eu fico muito feliz em ouvir o que você falou. Muitos ex-alunos conversam sobre isso comigo, não sei se você conhece o Ravi. Claro. O Ravi também, o Ravi abandonou o ITA para dar aula, né? Saiu, ele quis fazer medicina, lutar por aquilo que ele acreditava, né? O irmão do Ravi é professor também. Sim, então, trabalha comigo no Matriz. Ele é um amor de pessoa, né? Então, assim, eu louvo, né, as pessoas que enxergam o magistério dessa forma como você enxergou. De que adiantava você terminar e ter um diploma de engenheiro se você ia colocar na gaveta? Então, vamos aproveitar tudo que... você aproveitou tudo que você aprendeu lá, sim, mas você tomou a decisão que naquele momento você achava que era a decisão correta, né? Sair para construir uma carreira no magistério como você está fazendo e de forma brilhante. Quer dizer, não é demérito, né? Pedro está emocionado. Queria falar da professora Aline Aurora, que também entrou, é professora de língua portuguesa e era excelente estudante de física, apesar de não gostar de matemática. Olha que coisa, né? Esquisito, né? Um pouco esquisito. Mas, assim, a física é a ciência da natureza, né? A matemática, falávamos isso hoje, é a linguagem dela, né? É a linguagem. É o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, segundo o Galileu. Nossa, que coisa linda, hein? Então, assim, uma coisa que eu queria falar... tem um rapaz assistindo, o Léo Filho. O Léo foi meu aluno lá no meu colégio, no Dinâmico de Petrópolis. E o Léo também está fazendo física, passou para o Cefet lá, quer ser professor. Acho isso muito legal, muito bom mesmo. Jovens olhando para a carreira do magistério da maneira como vocês estão olhando, né? Isso me dá um conforto muito grande ainda para acreditar, né, na educação desse país, né? Queria falar sobre uma outra pergunta, né? Que hoje nós falávamos sobre o pensamento científico, que você esclarecesse aqui para todos nós esse pensamento científico, como ele era no século XIX, o que aconteceu com o pensamento científico no século XX e como que nós podemos usar esse pensamento científico nos nossos textos, porque os nossos alunos querem saber isso. Como é que eu vou usar esse pensamento científico, toda essa ideia da ciência na minha redação para concurso, né? A Aline está dizendo que física dava para entender, e matemática... Eu vou discordar. Algumas coisas de matemática até hoje eu só sei usar como ferramenta mesmo. Aí, tá vendo? É isso mesmo. Né? Então, bom, dica para nós aí. Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho antes, brevemente, ali no século mais ou menos 17, né, com Galileu, que é dito o último dos antigos, né, ou o primeiro dos modernos. Né? Por que Galileu tem aquela a representatividade dele é tão grande? Porque você tinha um emaranhado lá de coisas sendo estudadas, e cada um estudava toda vez as mesmas coisas, e o Galileu meio que pensou numa segmentação para o estudo. Né? Então, por exemplo, ele estudou muito a parte de cinemática, né? Uma parte lá dos movimentos. Sim. E o que veio depois dele foi o Newton, né? Que sorte! Newton nasceu no ano em que Galileu morreu, então logo depois do Galileu veio o Newton, e teve aquele desenvolvimento da dinâmica.
né? Então o Newton tem Aham. até uma frase que é bem célebre que se vi mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes, né? Esses gigantes que tinham estudado muitas coisas e ele foi e botou mais um tijolinho ali, botou mais um tijolinho, mais um tijolinho. Sim. E esses tijolinhos que eram colocados até o século XIX eram tijolinhos de eu tô vendo um fenômeno acontecer, sei lá, eu esfrego isso daqui, sai faísca. Nossa, por que sai faísca? Então as pessoas começavam a elaborar hipóteses para tentar justificar Uhum. aquelas faíscas, por exemplo, que estavam saindo. E aí, se aquelas hipóteses estivessem corretas, você conseguiria mostrar outros fenômenos, por que aconteciam e até procurar, né, se eles iriam acontecer mesmo. Então, você teve um desenvolvimento da ciência, desse pensamento científico baseado na observação. Você via uma Sim. coisa acontecer, formulava a hipótese, né, testava até ela virar uma teoria. Essa teoria, só para a gente entender, né, teoria não é verdade. Teoria é uma Sim. coisa que explica bem aquele fenômeno, aquele conjunto de fenômenos que a gente está visualizando. Quanto melhor a teoria, mais fenômenos ela conseguiria explicar, né? Quando a gente chega ali no século XX, a gente tem um marco bem grandioso, que é o começo da física quântica e o começo da relatividade, né? Pelo Einstein, pelo Planck, Bohr, Rutherford, vários nomes aí que a gente com certeza já ouviu falar. E Sim. eles começaram a desenvolver uma ciência que não era tão baseada mais na observação. Porque você falava assim, ó, tem uma partícula aqui, você está vendo essa partícula? Não. Mas você vê o fenômeno que ela está causando, então você imagina que ela está ali, que existe alguma coisa ali que você nem está vendo. Mas você né, idealiza isso e consegue Sim. justificar os fenômenos a partir disso. Então, com o desenvolvimento também grandioso da matemática, né, a linguagem, né, que a gente está falando, a linguagem da Isso, física, é. a gente agora é capaz de prever fenômenos que vão acontecer com a ferramenta matemática mais física, todas unidas agora ali a partir do século XX. Então agora você consegue bolar teorias, bolar hipóteses, mesmo que o fenômeno ainda não tenha sido verificado. Então você passa anos e anos ali esperando, né, alguém, né, a engenharia crescer e conseguir Sim. desenvolver um experimento para provar aquela hipótese que você fez, sei lá, 30 anos, há 40 anos. Né? Olha que legal. E isso faz link com aquilo que nós conversamos hoje. Sobre, por exemplo, que eu falei para você que Leonardo da Vinci Uhum. desenhou um helicóptero, mas não havia ciência nem tecnologia para ele colocar aquilo no ar. É mais ou menos Sim. isso? É exatamente isso. Ele tinha noção já, né, por exemplo, da forma que o fluido passava. Ainda não tinha um desenvolvimento tão grande, mas ele já tinha noções prévias do que acontecia se eu pegasse uma pipa, por exemplo. Sim, Né? Então ele tinha essas noções e ele foi elaborando mais, né, essas noções básicas até desenhar um aparato que funcionaria. Né? sim, Claro que a gente falou, né? Não tinha tecnologia suficiente na época, mas a sim. hipótese já estava formulada ali. Ele estendeu a hipótese de um fenômeno pequeno que ele pudesse conhecer para poder desenvolver teorias cada vez mais elaboradas. Edward, é muito complicado, né? A gente ensinar para o nosso aluno, e você lida com isso, esse levantamento de hipóteses, né? Porque o que eu digo para os meus alunos é o seguinte: você, para formular uma tese na sua redação, você primeiro precisa levantar uma hipótese, porque a palavra hipótese já me diz hipo, que é menor, Uhum, tese. É uma hipótese, ou seja, é uma tese menor que você ainda não comprovou, mas que você vai levantar uma possibilidade para chegar até a tese. Então você tem a hipótese, você tem a antítese, que é a uhum, antitese, ou seja, é a tese contrária, né? Você tem a síntese, que é você sintetizar, você juntar, unir uhum, harmonicamente algumas teses. Né? Então a palavra tese, na verdade, ela é a primitiva, e aí você tem hipótese, antítese e síntese. uhum. Se isso entrar na cabeça do cristão que vai escrever, é maravilhoso, porque aí ele faz esse levantamento das hipóteses, das antíteses, depois ele sintetiza. Vou dar um exemplo. Você se lembra do Barroco, não lembra? Sim, uhum, Pronto. O Barroco, ele é explicado assim. Ele tem uma tese, ele tem uma antítese, que é céu e terra. Ele está sempre uhum, assim, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão. Então é o pecado, o perdão, o céu e a terra. São sempre pensamentos antitéticos. Então ele tem uma tese.
vou pecar. Aí ele tem uma antítese, não vou para o céu, preciso pedir perdão. Né? Então ele sintetiza. Então vou fazer o seguinte, eu peco de manhã e à noite eu rezo. Né? Então como é que ele faz essa síntese? Se o aluno perceber isso, ele faz uma redação monstruosa de linda. Né? Porque ele vai trabalhar uma tese, uma antítese, depois ele sintetiza, né? Levanta hipóteses sobre aquilo, e o texto dele fica riquíssimo, riquíssimo. Né? Porque foi o que você falou e eu anotei aqui, ó, elaborar hipóteses para os fenômenos. Esses fenômenos podem ser científicos, sociais, porque a sociologia é uma ciência. Sociologia é isso, exatamente, é uma ciência. É uma ciência. Então, quando fala assim, ciência, todo mundo pensa na matemática, que nem é ciência. A matemática é linguagem, né? É uma linguagem, isso aí. Então, fala em ciência, todo mundo pensa em laboratório, com aqueles vidrinhos, não é verdade? Aquelas aulas com os vidrinhos saindo fumacinha. Mas a sociologia é uma ciência, a linguística é uma ciência. E aí, é verdade. Existem tantas ciências. Então, toda ciência trabalha em cima disso, de hipóteses para você observar fenômenos. Na linguística nós fazemos isso. Nós levantamos hipóteses. Por que nós chegamos a falar desse jeito? Quem criou a gramática? Por que ela foi criada? Né? Olha lá, respeita a minha ciência linguística, é isso aí, é isso mesmo. Então, por que a gramática foi criada? Como ela foi criada? Lembra o livro que nós falamos hoje, que eu falei, compre este livro. Ele é de linguística, mas você vai se apaixonar. Linguagem, a maior invenção da humanidade. Que livro, cara, que livro. A maior invenção da humanidade foi a linguagem. Então, quando você fala de hipótese, dentro da linguística é isso. Vamos levantar hipóteses. Como que a primeira gramática foi construída? Por que ela foi feita? Essas hipóteses que são levantadas nesse livro, né, que são maravilhosas. O cara vai pegando os fenômenos, vai juntando para fazer isso. Se os alunos perceberem isso, meu filho, aí eu canto e bato palma. Né? Porque aí fica uma redação muito bem pautada em estratégias, sem ficar com aquelas repetições, né? Faz assim a introdução, faz assim o desenvolvimento, faz assim a conclusão. Se ele se apropriar disso aqui, de tudo que você falou e eu estava anotando, né? Testar teoria. Também testamos teorias na sociologia, na filosofia. Né? Isso tudo é ciência. Então vamos testar isso. Será que isso vai funcionar? Se ele conseguir pensar dessa forma científica para colocar isso dentro do texto dele, é o manjar dos deuses, é o maná. Né? Que nós vamos ter aí. E até para gente que não é, por exemplo, da área de linguagens, né? Por exemplo, eu sou da área de exatas. Então, naturalmente, eu tenho uma certa dificuldade em escrever um texto. Então, a gente tem que, às vezes, trazer para o nosso campo mais conforto, tranquilo, né? nossa situação de conforto, exatamente, para que a gente possa até desenvolver, né, e escrever melhor. Então, acho que isso também é importante, até para as pessoas que não são da área de linguagens, pensarem um pouco na sua própria área como uma forma de ciência, como uma forma de expressar essa argumentação, exatamente. Você falou uma coisa bem importante aí. Às vezes você tem dificuldade de escrever, não é porque você não sabe escrever, é porque você não domina um assunto. Lembra que nós falamos hoje? Falei, o linguista Matoso Câmara Júnior dizia, né? Só escreve bem quem sabe bem aquilo que escreve. Se você sabe bem aquele assunto, você vai escrever bem. Então, fica aí não vou chamar de conselho, né? Mas vamos chamar de treinamento. Para você começar a se soltar para escrever, escreva sobre um assunto que você domina. Eu lembro que você falava muito isso nas aulas. Você não tenta defender uma tese que é difícil. Porque às vezes a tese difícil você não sabe defender. Mesmo que possa ser boa, você tem que escrever uma coisa sobre a qual você sabe. Então eu lembro você falando bastante isso também pra gente. Até para escolher bem a hipótese. Eu dava uns temas estranhos para vocês, né? Você se lembra de um tema que eu entrei em sala e mandei que vocês defendessem o uso da caneta Bic? Você lembra disso? Era da turma do Kurt. Não era a tua turma, não. A turma do Kurt. Lembra do Kurt? O Kurt era da minha turma. Ele foi da minha turma um ano. Ele foi da sua turma. O Kurt foi da turma de todo mundo, né? Ele assistia aula. Lembra. Acho que o Felipe está comentando aí que ele lembra da caneta. O Felipe, a da caneta. Felipe foi meu aluno? Foi. O Felipe foi uma turma antes, depois da minha, no caso. Ah lá, o Wolfgang também lembra. Tem muito ex-aluno meu aí, ó.
Turma 2009, a turma especial, isso aí. E aí eu dizia, vamos escrever sobre a caneta Bic. A professora ficou maluca? Não, porque se vocês conseguirem defender uma tese, claro que foi sobre caneta Bic, você escreve qualquer coisa, meu filho. E assim, na verdade, essa ideia, né, e por isso eu escrevi esse material, né, de estratégias, é para que os alunos saiam daquele lugar comum de achar que o texto de redação precisa ser um texto engessado. As bancas não aguentam mais isso. Uhum. Aqueles textos prontos, que vêm com aquelas introduções que todo mundo faz, os elementos coesivos que todo mundo usa, o dessa forma, assim, dessa maneira, o ademais. Eu não aguento esse ademais, que não diz nada, não é produtor de sentido, entendeu? Então, acho que esse material vai ser bom para os seus alunos também, que são de física, mas que fazem a prova de redação, né? E aí fica aí uma dica para você, dê uma aula de redação para os seus alunos, num tema de física, que eles dominem, escolha um tema legal que fale aí, sei lá, sobre o Galileu, sobre a evolução da ciência, pega um tema legal, manda que eles escrevam esse tema, mas não digam para eles que isso é aula de redação. Né? A Carolina é uma excelente professora de redação, que manda os alunos escreverem sobre por que as paredes... Que maldade, Carol! Muito bom. E aí O pessoal de física consegue responder isso bem. Veja. Vai falar das cores, né? Isso Aí, aí. tá vendo? Então, assim, você pode fazer esse treinamento com seus alunos. Fica aí uma dica. Você passe para eles um tema da ciência, para eles produzirem uma redação que tenha introdução, desenvolvimento, conclusão. Usa esse material, manda que eles façam a redação. E aí nós dois juntos vamos olhar as redações deles e vamos ver se eles não vão escrever muito melhor do que um tema da sociologia e da filosofia. Porque o que é importante o aluno perceber é que ele é capaz de escrever um texto. O que o impede é o assunto. Não é a redação propriamente dita, mas é o assunto, é a falta de domínio daquele assunto. Se ele dominar um assunto... fazendo um parênteses, eu estava treinando uma aluna com uma dificuldade imensa para escrever. Ela não conseguia sair, ela fazia milhões de rascunhos. Aí, que eu faço mentoria, né? Aí ela, na aula dela, assim, ela, Rosane, não estou conseguindo, não consigo escrever, porque não sai nada, papapá. Aí, no momento que ela estava falando comigo, o neném dela estava chorando. Aí eu falei assim, vai lá ver o que houve com o seu filho. Não, meu marido vai olhar, que não sei o quê, mas aí ela teve que interromper, porque o neném queria mamar e não sei o quê, interrompemos. Quando nós voltamos, eu virei para ela e falei assim, faz um favor para mim, nós vamos desligar, você vai escrever um desabafo sobre tudo que está acontecendo na sua vida. A maternidade, o cuidado com o filho, a casa, a preparação para concurso, tudo isso junto, como isso está te angustiando. Escreve que vai te fazer bem. Não disse nada que era de redação. Bota tudo isso para fora que vai te fazer bem. Ela fez isso, me mandou em 20 minutos. Ela escreveu um texto em 20 minutos e me mandou. Eu virei para ela assim, você fez esboço? Não. Você escreveu rápido? Sim. Você escreveu super bem, está tudo dito aqui. Então, o seu problema não é com a escrita, o seu problema é com o assunto. Porque o assunto que ela estava sentindo e dominando, ela escreveu, inclusive com estratégias. Deu exemplo, naturalmente. Então, aí fica a dica. Para soltar um pouco o seu aluno, você pega um tema aí, hoje nós falamos sobre Einstein e aquela resposta dele, aí um tema bom que você me ensinou hoje, né? Conta aí para nós aquilo que você me falou do Einstein e dos 100 físicos que foram colocados contra ele. Diga aí. O Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade dele, no início do século XX, 1905, ele obviamente foi super rechaçado, dizendo que ele era maluco, né? Não tinha como o tempo passar diferente para todo mundo, você é maluco. E aí, um conjunto de físicos lá, se não me engano foram 100 físicos, eles escreveram um livro, 100 físicos contra Einstein. E o Einstein pegou o livro e falou assim, nossa, para que 100? Se tivesse um com argumento válido, já seria suficiente para me rebater. É isso aí. Então, precisaram de 100 físicos para tentar, né, rebater uma teoria que depois se provou, né, verdadeira. E essas teorias são interessantes, né? O cara lá atrás, hoje falávamos de Charles Sanders Peirce,
né, que Uhum. foi um grande teórico, e você ficou assustado, né, de olhar a data, né? Ele morreu em 1914. 1914. Isso aí. E antes de 1914, ele já tinha um pensamento filosófico, né, que ele chamava de fundamento. Engraçado, ele nem chamou a semiótica de ciência. Né? Ele primeiro falou, isso é um fundamento, depois ele foi para a lógica, e ele antecipou pensamentos que hoje estão em moda. Hoje todo mundo quer Uhum. falar de semiótica, parece que todo mundo descobriu a semiótica. Falam muita bobagem, né? Porque aquilo que nós dizíamos, ficam lendo resumos dos Aham. resumos dos resumos. Mas pegar a leitura árida lá atrás do Percy, em inglês, né, para estudar a teoria dele profundamente, é um deserto, né? É um deserto, você fica lá Sim. sozinho, né? Então, assim, a mesma coisa você me falou, né? Que você, para saber bem esse pensamento científico, você mergulhou na teoria deles, não é isso? Dele, exatamente. Ler os livros deles, porque uma coisa que a gente aprende é o seguinte: não existe um gênio. Né? Newton, obviamente, era grandioso, né? Einstein, obviamente, era grandioso, mas eles não desenvolveram isso da noite para o dia. Né? Não. Eles desenvolveram com muita tentativa e erro, muito mais erros do que acertos, né? Inclusive. É. Né? Graças a O Deus, Edison, né? o Thomas Edison falava isso, né? Eu sou É. 99% tentativa e 1% ali é o acerto. Né? É E foi um exatamente essa gênio ideia. também, né? Foi E ele era um genial, gênio Thomas também. Edison. É um gênio. Exatamente. Então, a gente tem que entender o que o cara teve de dificuldade para chegar aquela teoria que a gente aceita hoje, né? Como se Sim. fosse o cara acordou e falou, teoria da relatividade. Não, foram várias tentativas A matemáticas maçã caiu na minha frustradas. cabeça, né? É, a maçã é até engraçada que essa história foi inventada pelo próprio Newton. É mesmo? É. Exatamente, para ele fazer um anacronismo ali com a teoria que ele tinha idealizado. Né, Olha que para coisa. umas discussões ali que ele tinha com alguns outros físicos. Aí ele inventou essa história da maçã para dizer que ele tinha pensado na ideia da gravidade antes dos outros Entendi. físicos lá. Até curiosidade aí, mas. Mas é uma curiosidade legal, cara, porque às vezes você está escrevendo e essas curiosidades, às vezes numa redação, fazem toda a Uhum, diferença. Né? Você, sim. como Newton que criou, você faz sabe, uma relação com aquilo que você leu, com uma outra literatura, né? Trazer Uhum, essa ideia da ciência para dentro do texto da sociologia ou da filosofia, né? Desses pensamentos aí, desses temas de atualidade, que chamam de tema de atualidade, que na verdade é tudo agarrado na sociologia e na uhum, filosofia. Você trazer outras ciências para provar aquilo ali é de uma grandeza espetacular. Entendeu? uhum. Por isso que eu leio tudo que me põe à frente. Você está lendo isso, mas isso não é da sua área. Eu falei, justamente. Justamente, que é para poder aprender mais coisas, né? E crescer o meu texto dentro dessas estratégias. Né? Isso é Exatamente. muito importante. E aí nós falamos também hoje à tarde sobre a questão da matemática como Uhum. linguagem. Né? Aí eu queria que você falasse aí para os nossos espectadores essa questão da matemática. Por que a matemática é uma linguagem? Muita gente acha que a matemática é uma ciência, mas a matemática não é uma ciência. Então, explica isso aí para gente. Você vai explicar muito melhor que eu. Uhum. Bom, quando a professora me recomendou aquele livro, né, que ela falou sobre a linguagem, a maior invenção aí, né, da, Da da, humanidade. da humanidade, e a primeira coisa que eu procurei nesse livro foi se, opa, e, Foi o quê? era se tinha matemática, Ah, se sim. tinha matemática no sumário do livro. Então eu falei, ó, Sim. matemática, para mim, né, enquanto físico, é a principal forma de comunicação. Porque eu leio um texto em inglês, em espanhol, mais ou menos ali em japonês, chinês, sei lá o que for, vai estar lá o símbolo matemático representado da mesma forma, né? Da Geralmente é aquela mesma forma forma. arábica. Sim. Então, os árabes, inclusive, eles escrevem ao contrário, né? Eles escrevem da direita para a esquerda, É. e a matemática eles escrevem da esquerda para a direita. Então é até um texto engraçado de ler, que eles vão escrevendo, escrevendo, aí do nada vai botar x mais um igual, aí vai ficando por cima as Da letras, né? esquerda Porque para eles a direita. escrevem normal, igual a gente. Então a matemática é uma linguagem muito universal. Né? Você escreve a matemática e todo mundo que tem aquele conhecimento entende, independente do idioma que você fala.
E a matemática é uma forma que a física encontra de representar a teoria. Então, quando você formula uma hipótese, a hipótese é a ideia, né? Tipo, eu acho que tem um elétron aqui passando, por exemplo. Aí você fala, tá, beleza, mas como é que esse elétron se comporta? Aí você marca lá uma força, você escreve uma expressão, você coloca uma equação, e aquela equação, ela sintetiza a teoria. Então, foi como você falou, né? Você tem lá Uhum. a hipótese e a síntese. No caso, a matemática, ela finaliza isso. Ela é a forma sintética da teoria. Você olha para os termos da equação e você fala, esse cara significa isso, esse cara significa aquilo, e essa relação vai te dar a força, por exemplo. Então, a matemática é a maneira como a ciência, ela se escreve. Né? Porque a gente não... Quando a gente fala, por exemplo, em sociologia, né, filosofia, história, geografia, que também tem pensamentos científicos, porque elas têm que criar Sim, hipóteses para alguns claro. fenômenos, você escreve na sua, digamos, na sua língua, né? Você escreve lá o português, em inglês, em espanhol. A matemática não, você escreve um matematiquês, né? Que a gente brinca, né? Porque você tem É, lá os símbolos que são universais. Eu assisti recentemente um curso, né, no Coursera, um russo dando aula em inglês de relatividade. olha, E foi normal. Assim, eu não entendia muito bem o sotaque dele, né? Mas quando ele escrevia a física no quadro, eu pronto, entendia, acabou. porque acabou, é Claro, aquilo que eu é precisava, universal. É. é universal. Nós Então, temos uma essa outra, linguagem é fenomenal. nós temos uma outra linguagem também universal, que é a linguagem da fonética. É Uhum, os símbolos da transcrição fonética. E por que ela tem que ser universal? Por motivo óbvio. Em todos os dicionários que têm essa transcrição, não são todos que têm a uhum. transcrição, mas os dicionários que têm essa transcrição, e não veja vírgula aí, porque isso é uma oração adjetiva restritiva, os Aham, dicionários que têm essa transcrição, vêm as palavras e ao lado vem a transcrição fonética que está entre barras. uhum. Não sei se você já viu Barrinhas. isso, aquela barrinha Sim, já. Uhum, transversa, né? E ali dentro há uma simbologia, que são os símbolos, né, que o Percy chamava, né, de símbolos, que são criados para representar. E ali eles assumem aquela representatividade. Então, tal qual a matemática, esse vocabulário, vamos chamar assim, fonético, essas representações fonéticas, elas precisam ser universais pelo mesmo motivo da matemática. Porque uhum, se eu vou aprender um idioma e eu não tenho, por exemplo, nenhum professor para falar para mim esse idioma, se eu conhecer, né, por exemplo, na minha área de letras e linguística, né, eu conheço as representações desses fonemas, tenho que conhecer. Então eu uhum. sei exatamente o que cada símbolo representa na fala. Então, se eu for estudar russo e não tiver professor e ninguém para falar o russo no meu ouvido, eu vou olhar ao lado de cada palavra essa transcrição fonética e como isso é universal, eu vou aprender a falar Uhum. aquela palavra ali, porque aquela linguagem foi artificial, não é uma língua natural, uma língua artificial. Ela é criada para isso. E a matemática, ela foi mais ou menos isso, ela é uma linguagem artificial, diferente das línguas naturais que surgem, Uhum. né, na humanidade pela necessidade de comunicação. Então, por exemplo, a língua portuguesa é uma língua natural, a língua inglesa é uma língua natural. Por quê? Porque ela foi surgindo naturalmente pela necessidade de comunicação do homem. Mas a matemática, ela foi criada para, Uhum. né? Então, ela é uma linguagem, mas ela é extremamente artificial, simbólica, né? E por isso tem de Uhum. ser universal, né? Para poder explicar esses fenômenos, independente de a pessoa saber ou não a língua natural que está se falando, né? Então você conseguiu assistir a uma palestra de um russo que falava em inglês, mas que quando ele fazia lá os cálculos matemáticos, tá bom, agora é isso aí, eu É entendi. isso aí. É mais ou Exatamente. menos isso. Show de bola. Aí vamos ver aqui uma outra coisa interessante que nós falávamos. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, além dessa questão da matemática, né? Porque, por exemplo, como que nós podemos usar... Agora vamos entrar nas estratégias, né? Tô até com... Você está Uhum. com material aí? Está com o materialzinho Tô, aberto tá aí? aberto aqui. Uhum. Perfeito.
Então, nas estratégias, né? Logo de cara, na primeira página do material, eu falo aí que há expedientes para tornar a argumentação mais sólida. Uhum. E o motivo pelo qual você precisa tornar a sua argumentação mais sólida é que fica mais difícil alguém rebater. Uhum. Né? Se você me Sim. diz, eu quero tomar leite agora, eu digo para você, poxa, mas leite? Por que você vai tomar leite? Aí você diz, porque eu gosto. Porque eu acho bem legal. Eu posso dissuadir você disso, dizer assim, legal você tomar cerveja gelada. Pô. Ela fala sério, essa hora da noite, 15 para as 9, tomar cerveja com a linguiça frita. Então a gente vai ficar nisso. Agora, se você me disser, não, eu quero tomar leite agora, leite morno agora, porque há uma comprovação científica de que a propriedade do leite, ela é isso, isso e isso, no sono, garantidora do sono, não sei o que lá, principalmente na temperatura tal, porque ela... Aí eu digo assim, caramba, até eu vou tomar leite com você agora, porque eu vou dormir melhor. Né? Por quê? Exatamente por conta disso que eu falei assim. São argumentações sólidas, que não tem como alguém derrubar. Você pode até não concordar comigo. Você vai me dar essa explicação toda do leite, eu vou dizer para você, mas eu não quero dormir. Eu vou tomar minha cerveja gelada. Eu posso não concordar com você, mas eu vou dizer assim, poxa, que legal, né? Você tem um argumento sólido aí. E aí eu dei aí alguns argumentos que o aluno pode escolher o que fica melhor para comprovar a tese. E aí você vai dizer melhor. Nem todo cientista, na hora que ele tem uma teoria para comprovar, usa tudo isso aí, né? Não mesmo. Cada teoria é comprovada com uma coisa diferente. De uma forma diferente, exatamente. Exato. E da mesma forma o aluno na redação. Você não tem que usar tudo. Às vezes eu dou isso aí, o aluno diz para mim, professor, não tem que usar tudo? Eu falei, meu filho, se você conseguir usar tudo, você vai escrever um livro, né? Exatamente. Fato, dado, estatística, exemplo. E como é que o aluno vai escolher isso? Ele vai escolher de acordo com o assunto. O assunto que ele está tratando, exatamente. Exato. Como a teoria da ciência. Dependendo da teoria, o cara vai usar uma argumentação diferente. Não é verdade? Eu falo muito sobre isso aí. Eu tenho um outro material também que eu falo sobre essa questão da escolha. Como é que você vai escolher a estratégia certa para a defesa da sua tese? Alguns assuntos comportam, por exemplo, comparações. Outros não. Uns assuntos comportam causas e consequências, outros não. Às vezes não existe causa e consequência para isso. Pelo amor de Deus, eu estou falando aqui de eleição, não tem causa e consequência. Né? O que eu vou usar? Vou usar uma alusão histórica. Pô, aí combina. Normalmente a alusão histórica combina com tudo, né? Eu gosto muito, aí eu puxo a sardinha para minha brasa, né? Eu gosto muito de fazer comparações com citações de livros. Porque as pessoas veem aí citação, acham que citação é só de autor. Não é. Você pode fazer a citação de uma obra, de um livro, de uma lei. Entendeu? Essa citação ela é bem ampla, está bem escrito aí no final do material. Eu ensino a fazer citação. Definições são as mais difíceis, porque você tem que ter certeza. Sim. Você vai fazer uma redação da sua área, você vai saber usar uma definição. Né? Mas nem sempre você consegue fazer definições sobre um tema que você não domina. Que você não domina. Aí a gente cai de novo naquela questão do conhecimento enciclopédico, né? Só escreve bem quem sabe bem o que escreve. Exatamente. E aí, vamos aos nossos conselhos para os nossos alunos. Leiam tudo. Sim. Estudem tudo. Acabei de indicar um livro para o Edward, que ele já baixou lá no Kindle. Já viu o preço? Já comprou ou não? Não, ainda não. Está na versão gratuita ainda. Está na versão gratuita, porque aí você vai ler um pouquinho, vai se apaixonar e vai fazer igual a mim, que li 3 páginas e cliquei ali, comprar. Não consegui parar de ler o livro, é maravilhoso. É um livro de linguística, que eu indiquei para o Edward. Aí diz assim, mas o Edward vai ler isso? Vai e vai se apaixonar, porque na verdade ele fala de linguagem como um todo, vai cair de cabeça na semiótica, que é a representação de todas as linguagens, né? É o estudo mais completo que existe, é da semiótica.
Então, o nosso conselho aí para os nossos alunos é que eles leiam tudo que chegar às suas mãos, porque é curiosidade, é leitura, é saber, para que você possa escolher uma dessas estratégias. A primeira estratégia que eu falo aí, dou exemplo, são os fatos. Existe uma máxima, né, que diz: contra fatos não há argumentos. Botou um fato ali, não há argumento. Né? O fato é o batom na cueca, não é assim? Contra fato, não há argumento. O fato está ali, meu filho. Então, não tem o que você argumentar. Aí eu dei o exemplo, lá em novembro de 2015, na cidade de Mariana, houve um dos maiores desastres ambientais do mundo. Não há como refutar isso. Isso aconteceu, foi um dos maiores desastres. Foi causado pelo rompimento da barragem, né? Lama contaminada por metais pesados. Pronto, coloquei um fato, porque isso pode me ajudar a comprovar a minha tese. E aí isso aí foi tirado de redação de aluno, tá? É claro que passou pela minha correção, mas tudo isso aí é redação de aluno. Isso nos faz pensar, olha que legal, ou seja, o aluno usou um fato para chegar ao pensamento dele. Isso nos faz pensar como ocorre a exploração mineral no Brasil e sua fiscalização. Pronto, então eu já sei que ele vai tirar daquele fato a ideia que ele vai desenvolver na tese dele. Quando ele me disse isso na redação, eu falei assim, beleza, porque esse é aluno meu, né? Vamos falar. Ele vai dizer exploração mineral no Brasil. Exploração, ele já usou uma palavra-chave, que é a palavra exploração, que ela é carregada de significado, né? Ó, tem um aluno seu aí que está apaixonado por mim. É minha tia. É minha tia. A sua tia? Minha tia. Que bonitinha. Um beijo. E aí diz assim, nos faz pensar que ocorre a exploração mineral e sua fiscalização, em que há uma desigualdade de condições. Pronto, ele já fez ali a festa para poder argumentar. Dali para baixo, ele tem toda a possibilidade do mundo de dizer essa fiscalização não funciona. Por quê? Porque ele já acabou de apontar um fato que ocorreu como estratégia de argumento. Então, os fatos são maravilhosos. Aí tem um outro exemplo aí, ó. Indubitavelmente, que é um modalizador incrível. Pode colocar o nome do livro de linguística? Posso. Linguagem, a maior invenção da humanidade. Do Daniel. Você tá com o nome do autor aí, o sobrenome dele? É Daniel. Que eu não... Calma aí. Não, eu abro aqui. O Kindle tá aberto aqui. Daniel Everett. Vou colocar aqui. Daniel Everett, aliás. Daniel Everett. Linguagem, a maior invenção da humanidade. Esse livro é apaixonante. Isso aí, maior invenção da humanidade. Show. Então, bom, continuando. Aí esse aluno já falou ali, indubitavelmente, ou seja, ele já diz, não há dúvida, né, sobre isso. Ele já modalizou para a tese dele. Olha, eu não tenho dúvidas disso. O sistema educacional no Brasil é deficitário. Pronto, ele já deu a opinião dele. É deficitário. Essa é a tese dele. Aí ele vai ter que me provar isso aí. Aí ele botou a escassez de pessoas especializadas, laboratórios, simuladores, centros de pesquisa e ambientes que incentivem os jovens a obter conhecimento. Todavia, mesmo diante desse cenário, as escolas militares estão cada vez mais sobressaindo. Isso é um fato, uma vez que, ele ainda vai dar a causa lá, que são instituições que investem seus recursos em tecnologia e desenvolvimento de pesquisas, aperfeiçoando seus profissionais e aprimorando suas instalações. Olha que coisa legal. Ele coloca a tese dele lá, que é indubitável, que é deficitário. Aí ele vem com todavia, olha a antítese aí. Eu acho isso lindo, cara, isso é lindo. Esse é aluno meu, eu fico toda boba. Ele já bota ali indubitavelmente, ou seja, não há dúvidas disso. Isso aqui é uma tese, aliás, isso é um fato, que o sistema é deficitário, né? Ele já disse isso. Aí ele fala da escassez, a tese. Aí ele vem com a antítese, todavia, ainda usa o operador argumentativo adequado, todavia, mesmo diante desse cenário de escassez né, dessas coisas, as escolas militares estão sobressaindo. Por quê? Porque elas... Aí, tese, porque argumento.
Argumento, Ah, exatamente. aluno da tia Rô, né? Fala sério, tese, porquê argumento. Ou seja, ele vai a uma tese, dá uma antítese e ainda vem com porquê argumento usando os operadores argumentativos adequados, os elementos de coesão. Bom, aí vamos falar das comprovações. Aí entra muita parte da ciência, ó, dados estatísticos e pesquisa. Eu gosto muito dessa estratégia. Acho que nós temos só 5 minutos, tem que correr aqui. Eu gosto É. muito dessa estratégia, né? Porque ela trabalha com dados verdadeiros, com números. E quando Números. você põe número, filho, pô, é aquilo. 70% do planeta Terra é composto por água. Tem como você dizer, eu discordo. Eu vou te jogar no mar para você concordar comigo. Sendo que somente 1% desse total é de água doce. Não tem como você discordar disso. Isso é uma comprovação que aparece com dado estatístico ou com uma pesquisa, né, como está lá. Não só nos dias atuais, mas desde séculos atrás, há descaso e falta de preocupação do homem em relação ao desperdício da água. Hoje em dia, vimos que toda... Aí vem falando da água, aí vem cerca de 70% do planeta é composto por água. Não tem como você discordar desse negócio. Aí, bom, passando aí dos dados, vem os exemplos. Exemplo também é ótimo. Mas você não tem que dar exemplo sempre. Depende daquilo que você está falando. Agora, tem que saber dar exemplo, né? Colocar o por exemplo entre vírgulas. Não pode botar como por exemplo, porque ou é como ou é por exemplo. Como por exemplo é redundante, né? Bota, aí tem, por exemplo, diversos conteúdos são compartilhados na rede. O exemplo ele é pequenininho, ele tem que ser pequenininho. É diferente você colocar um fato, a ilustração, que são maiores. Exemplo é uma coisa rápida lá. Por exemplo, quando questiona em fraude atendimento de prioridade, destinados à terceira idade, ou quando estacionam veículos em vagas destinadas a idosos. Isso é um exemplo. Não tem uma história ali, não é um fato comprovado. Fato é o que aconteceu. É diferente do exemplo, né? O exemplo está ali. Quando eles fazem isso? Mas isso eles fazem sempre. É diferente do fato que tem uma data. Entendeu? O exemplo não tem data certa. Lá, diversos conteúdos são compartilhados e visualizados na rede. Isso é um exemplo. Qual a diferença para o fato? É que isso acontece sempre. O fato aconteceu uma vez. Isso. Aí você tem lá, as ilustrações são pequenas narrativas, bem pequenininhas. Serve de ilustração, adoro quando o aluno meu faz isso. Essa afirmativa, lá, serve de ilustração. Ele está dizendo assim para a banca, banca, preste atenção, que eu vou colocar uma ilustração aqui, isso é bonito, né? Da mesma forma como você diz, por exemplo, você anuncia que vai fazer uma ilustração. Serve de ilustração a essa afirmativa, né, a sobrecarga observada das defensorias públicas e por terem sua capacidade de atuação. Você deve estar dizendo, se tudo é a redação do seu aluno, porque eu atendo alunos que são advogados, então tem um monte de redação aí para tribunais e tal. Atendo alunos de escolas militares, por isso aquela coisa lá das escolas militares, eu atendo muito aluno da Marinha, para fazer prova para a Marinha, né? E professores também vão fazer Marinha. Aí, botei uma observação, vem as definições. Isso aí é muito lindo. Imagina um aluno numa redação, numa dissertação, fazer uma definição de física, uma coisa linda. Fazer uma junção aí, né? Bom, enfim, esse material está completo, disponibilizado para vocês no link, lá no meu link azul da minha bio, e acho que o Edward também tem como disponibilizar isso para os alunos dele, tá? Edward, vou terminar a nossa live para não sermos interrompidos, agradecendo sua participação e já deixando o convite para uma próxima, porque eu gostei muito desse bate-papo. Acho que os alunos também gostaram. Né? Vai bater 1 hora, é isso aí. E eu vou finaliza aí dando um tchau para eu poder encerrar. Só queria agradecer o convite, professora, é um prazer estar aí. A gente conversando com um tema tão complexo e distinto, né, como é português da física. Mas eu estou disponível aí para quando quiser falar mais sobre um pouquinho sobre ciência aí, eu tô aí disponível. Muito bom. Vamos remarcar sim, porque eu gostei do assunto também. Nós vamos escolher outras coisas para falar aqui. Amei fazer uma live com você, agora professor como eu. Um beijo para os meus ex-alunos que me assistiram e meus colegas de trabalho que estão aí. Vou encerrar para poder gravar, tá bom? Prazer aí. Beijo, tchau, amor. professora. Tchau.